E aí, botequeiros, eu sou o Mug, vou começar mais uma série nova nesse canal, vou chamar ela de Stemples. Ela tem um propósito um pouco diferente e a série vai ser mais pra discutir algumas cartas, apresentar algumas cartas pra vocês que já são antigas e o povo acaba não dando atenção ou não sabe que existe. Então essa série tem vários objetivos. Uma delas é mostrar pra vocês algumas cartas que podem ser utilizadas aí em qualquer baralho, né? E que muita gente não lembra que elas existem, não sabem utilizar elas. Então vou tentar mostrar pra vocês os pontos mais fortes, os pontos mais fracos daquela carta, onde ela encaixa melhor. Eu vou colocar essa carta bem grandona e tentar achar na melhor resolução possível desse lado de cá do vídeo. E vou colocar aí algumas cartas que ela tem sinergia, assim, vou comentar um pouquinho, né? Nessa parte de cima aqui do vídeo, beleza? Bom, eu quero fazer esse vídeo aí no formato mesmo de um vlog, pra fazer uma coisa bem dialogada e uma discussão bem legal. Então, tem coisas que eu com certeza vou esquecer de falar sobre as Stemples, certo? E pra esse vídeo eu não fiz nenhum roteiro, então pode ser que eu esqueça de verdade alguma coisa. E vocês comentam aí embaixo, fala a opinião sobre a carta, se você usaria ou não, entendeu? Comenta aí da sua vida, o que você realmente acha dessa carta. E dá pra até colocar aí uma relação de custo-benefício, né, da carta. Porque não adianta nada a Stemple ser boa se ela é muito cara, né? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa série, vamos explicar aqui que é uma Stemple. Stemple é uma carta que você pode usar em qualquer baralho, essa é a explicação que a maioria das pessoas dá, né? Você pode colocar em qualquer baralho, que assim, não interfere, né, na jogabilidade do baralho, mas também ajuda, atrapalha, sei lá. Tem várias Stemples, você pode colocar como as principais Stemples, assim, que sempre estiveram no Yu-Gi-Oh! O Darkhold, certo? Tá lá sempre, quase todo baralho iniciante usa um Darkhold. Mas temos aí também o Raigeki, Solen Strike, Solen Warning, Twin Twister, teve também o MST, então tipo, isso é uma Stemple, entendeu? Uma carta que qualquer baralho consegue utilizar ali todo o potencial dela. E de vez em quando tem aí alguma sinergia aumentada com algum baralho, por exemplo, a Lure of Darkness, entendeu? Não é todo baralho que consegue usar a Lure of Darkness, mas tem uma gama muito grande, né, de baralho que consegue usar, então eu já considero ali ela uma Stemple. O mesmo vale ali, por exemplo, pra Darkhold, tá ligado? Darkhold todo baralho consegue usar, só que essa carta tem um potencial muito aumentado aí em decks que tem efeitos no Grave, né? Por exemplo, aí um Fire King, Burning Abyss, sei lá, tipo, Shadow. Então, tipo, você vai usar esses efeitos aí de Grave e essa carta vai se tornar mais forte. Tem Yangzing também, né? Então, isso é uma Stemple, entendeu? É uma carta que consegue jogar em qualquer baralho. Obviamente, essa carta vai ter um potencial aumentado em alguns baralhos e outros não, mas tecnicamente joga bem em todas. Eu vou estar fazendo essa série aí com o auxílio de alguns amigos aí, entendeu? Principalmente alguns colaboradores ali do Ruling do Dia, que sempre estão comentando alguma coisa sobre a carta ou outra, e que com certeza isso acrescenta, né, pra mim como jogador, e eu exponho aqui pra vocês a opinião deles também, a opinião minha, e cara, aí. Mas eu tenho que dar uma ressalva aí pro Pedro do Vale, que ajuda bastante, né, a construir os pensamentos sobre essa série. E, bom, é isso aí, gente. Vamos falar da carta. Bom, a Stemple de hoje vai ser a Ultimate Providence, ou como ficou no português, Providência Divina. E ela é uma carta muito forte e que as pessoas não sabem muito bem utilizar e acham que ela é ruim. Mas, cara, ela é realmente uma carta muito forte. O efeito dela é o seguinte: quando o seu oponente ativar uma Spell, ou Trap, ou efeito de monstro, você pode descartar o mesmo tipo de carta, sendo Spell, Trap ou monstro, e você pode negar essa ativação e destruir essa carta. Essa carta tem muitos pontos fortes e poucos pontos negativos, mas esse ponto negativo pode ser pesado para a maioria dos decks, ou então, sei lá, as pessoas não enxergam que você pode utilizar, né, essa carta. O primeiro ponto positivo dessa carta é que ela é uma Trap Counter. No Yu-Gi-Oh! Não tem carta mais forte que uma Trap Counter. Trap Counter faz a festa, tá ligado? A única carta mais forte que a Trap Counter é a Counter Counter, tipo, piadinha bem velha, mas tipo, é mais ou menos isso mesmo. E, cara, a segunda coisa muito forte dessa Stemple é que ela tem ali um efeito, cara, que nega tudo. Você pode aí, cara, eu posso, velho, procurei uma Trap Counter que negue tudo. Então, tipo, é bem complicado, velho, você achar uma que negue tudo. Principalmente uma que seja Stemple, porque a maioria que nega tudo fica aí restrita a um arquétipo, por exemplo, Yosenju, Telarch Knight. E eu não lembro mais que faz isso, Yangzing, né? Mas é tudo preso aos arquétipos, justamente porque são efeitos muito fortes, né? Negar tudo é uma coisa muito forte e tem que ser um pouco, né, restrita aí pra alguns baralhos, né? E dá uns custos bem, né, meio pesados, ou então que pelo menos vai ter uma sinergia ali com o deck.
Mas, assim, com o Stample isso é meio raro. O que eu consigo lembrar, assim, alguma que negue, assim, bastante coisa agora de cabeça é tipo Dark Bribe, mas a Dark Bribe não nega monstro, só nega, tipo, Spare Trap. E ela tem um drawback meio negativo ali, você dá uma draw pro oponente. Mas dá pra se utilizar, né, a Dark Bribe em vários decks, aí, principalmente quando você usa o Dark Law, porque ao mesmo tempo que você dá uma carta pro cara, você triga o efeito do Dark Law. E aí fica aquela coisa, né, de chance, né? Você dá uma draw pro cara e você bane uma carta da mão do cara. E fica nessa aí, depende, você pode banir uma carta melhor do que ele comprou, entendeu? Tipo, ele tem a carta-chave na mão dele e você bane. Ou você pode, né, ser ao contrário, você dá a carta, né, boa pro cara e banha uma carta que não vai fazer diferença. Bom, há mil possibilidades, mas vocês podem procurar aí, você vê que é bem difícil achar uma Trap Counter, ou até mesmo uma carta, né, que tem esse efeito de negar tudo. Você pode ver que essas cartas que têm efeito de negar tudo são bem complicadas, são bem restritas. Os monstros principalmente, né, que eu vou lembrar agora de cabeça, o Herald, Triatoad, Infinity, não é qualquer baralho que pode utilizar. E Ultimate Providence qualquer baralho pode usar, entendeu? Você vai lá e coloca. Essa é a temática do Mistempo, né? Qualquer deck pode usar. Essa é a segunda grande força, né, dessa carta. Primeiro, ela é uma counter que nega tudo, então só vai ser respondida por outra counter. E ela nega tudo, entendeu? Tipo, você pode negar qualquer coisa, isso é muito bom. Você só nega summon, né? É triste isso, mas a carta seria extremamente forte. Mas aí vem o lado negativo dela, você tem que descartar uma carta do mesmo tipo. E muitos jogadores vão pensar, puta, meio ruim, né? Porque eu vou gastar 2 cartas pra tá tirando uma carta do cara. Só que, primeira coisa, e meio óbvio, a primeira carta que você pode estar utilizando aí pra não pagar esse custo é aquela Ariadne, né? Então vai ir pra cima a Ariadne e, né, mostra aí o seu potencial, porque você não vai descartar essa carta, porque a Ariadne, né, evita que você descarte. Além disso, você pode buscar ela com a Ariadne, então, né? Por que não? Por que não? Por que o povo só fica, né, com a cabeçona lá na... Ah, Ariadne, beleza, vou socar Solen. Dá pra utilizar tranquilamente isso aí. Você tem que lembrar que nenhuma Solen ali, né, nega livremente ali efeito de Spare Trap. Não sei, eu acho que a Solen Scouting pode negar, não sei. Mas negar ele livremente é mais essa aí mesmo. Bom, outra coisa que você pode estar utilizando é cartas mortas, entendeu? Tem muita carta morta e muito baralho. Quando eu digo carta morta, não tô falando assim uma carta tipo morta contra um baralho, mas pense na seguinte situação: o tipo de carta que você só precisa de uma, só que se você colocar só uma, você não vai comprar essa carta, então você vai lá e coloca 2, né? Porque com 2 a chance dobra de comprar, tal, mas você realmente precisa daquela carta, você realmente quer comprar aquela carta. Normalmente quando são spells contínuas, traps contínuas, eu falei disso até ali no vídeo de Eidolon, que eu vou, sei lá, deixar em algum lugar aí, que eu tava falando justamente sobre a... Caralho, que carta que era? Ah, esqueci. Mano, pausa aí. Corta. Eu tava falando justamente sobre a Royal Decree, que, sabe, tipo, tinha um efeito bem interessante, mas você espera somente uma, né? E quando vem a segunda, a carta se torna um pouco fraca, porque, né, uma dead draw do caralho, principalmente com uma já tá ativa. E a terceira se torna, tipo assim, velho, que horror, compra aquilo. Entretanto, se você tiver carta como essa, entendeu? A segunda é uma carta viva, entendeu? Tipo, embora, tipo, suas trevas são negadas e tal, o exemplo foi ruim. Tá, vamos pensar em Unspell Fragrance, tá? Unspell Fragrance é uma carta bem interessante pra isso aí. A primeira é muito boa, a segunda, né, pode ser uma coisa não tão interessante assim, é uma segurança, mas a terceira é horrível. E normalmente esse tipo de carta você quer comprar, entendeu? Outra carta morta aí que poderia ser utilizada, vamos ver, em Spellbook, aquela livraria, acho que livraria, entendeu? Tipo, você só quer abrir com a carta, então, tipo, depois quando você compra ela, a carta fica ruim, você não vai utilizar de novo. Aí, ó, uma spell alvo muito bom, que você pode estar pondo a 3 e depois utilizando dela. Vamos ver aí também no Hero, a Hero Live, entendeu? É uma carta que funciona muito bem. Brilliant Fusion, né? Depois que você invoca a sua Seraphine, sei lá, acho que é Seraphine, né? Tipo, não tem mais o que você fazer com ela. Então tem muitas cartas que você é obrigado a pôr a 2 ou 3 por consistência e você não consegue utilizar o efeito dela, tipo Instant Fusion também assim, né? E cara, monstro fica na mesma, tem muito monstro aí que você é obrigado a pôr a 3, mas não necessariamente você precisa de 3, você precisa de 1. Mas você tem que pôr a 3, né, pra poder estar combando. Acho que dá pra dar um exemplo, por exemplo, algumas cartas de ABC, né? Alguns Union ali você só precisa de 1. Depois você põe um no campo, o deck todo começa a rodar. Então, tipo, já tá rodando seu deck, você não precisa por outro, então você vai lá, né? Tira esse. Então, cara, tem vários monstros que podem servir assim. Então, essa carta eu particularmente uso em Hero.
Meu baralho, meu main deck mesmo que eu jogo no físico é Hero. E, cara, a relação de custo-benefício dessa carta é muito alta, porque é uma carta muito barata. Ela tá em torno assim de R$3. Você pode comprar isso, pode pegar de graça com os coleguinhas. Só que, cara, olha aí, velho, esse tem o potencial todo. E o deck de Hero, entendeu? Eu posso buscar ali um Bubbleman sempre que eu envio uma Misty pro Grave. E esse Bubbleman já é uma carta pra me descartar. Não necessariamente eu preciso, né, desse Bubbleman, porque às vezes eu posso fazer que seja de outras formas, entendeu? Mas aí, tá lá o Bubbleman na minha mão, eu tenho já uma carta pra negar monstro. Então essa carta já pegou ali metade da eficiência de uma Solen Strike. E Solen Strike é com certeza uma Staple muito forte, só que ao mesmo tempo uma Staple muito cara, então o custo-benefício dela é pesado, certo? Solen Strike, talvez eu faça um vídeo sobre ela, né? Tipo, então acho que todo mundo sabe utilizar bem ela tem 2 efeitos, né? Ela tem 2 utilizações, você pode utilizar ele tanto para negar uma summon inerente, ou também para negar uma Special Summon inerente, ou também para negar efeito de monstro. Então, a Ultimate Providência já tá servindo aí, né, como uma substituta, porque ela já pode negar um efeito de monstro, no caso aí, quando você tem um monstro para descartar. E tem baralhos que conseguem realmente esses monstros meio mortos, né? E dá para ser utilizado de uma forma muito segura. Outra coisa bem interessante, por exemplo, no baralho de Hero, que eu utilizo pelo menos uma Ultimate Providence e uma Solen Strike, isso no Pro, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma Solen Strike, tá ligado? Esperar um pouquinho ela cair de preço, esperar ela tomar uma listinha básica aí, né, que deve estar por vir. Mas imagine o seguinte, no deck de Hero normalmente eu abro o jogo pagando 4.000 de vida. Então não é muito interessante eu utilizar muitas Solens, certo? Porque Solens consomem vida e vida é um recurso que eu não tenho em abundância num deck de Hero. Então o deck de Hero é basicamente jogar uma moeda, é 880, né? Se você acaba com o jogo do coleguinha, o coleguinha acaba com o seu jogo. Então fica uma coisa complicada utilizar mais de uma Solen, porque já imagina ali, já pago 4.000, já tive Instant Fusion. Se eu ativar ali 2 Solens, eu me matei, tá ligado? Então essa carta serve justamente para substituir, né, essa segunda Solen, porque a primeira Solen é muito boa, a segunda Solen não é boa, entendeu? A segunda Solen começa a se tornar complicada de se utilizar. Então ela tá aí como uma boa substituta justamente porque, olha ali, eu tenho o alvo de Spell Morta, eu tenho o alvo, por exemplo, a Hero Lives, né? E basicamente essa carta, cara, é a mais morta. E talvez Instant Fusion depois que meus alvos acabarem, né? Porque eu tenho 2 alvos para Instant Fusion e uso 3. Então, se por um acaso acabar ou não for interessante aquele alvo no momento, porque, por exemplo, meu segundo alvo é aquele Kombala Warrior, alguma coisa assim que fala. E ele não é sempre um monstro interessante, ele é mais pra quando você não quer desperdiçar um Nord, né? Que o Nord só tem um. E aí, essa carta pode ser facilmente descartada. E eu também tenho alvos mortos pra Trap, que é aquela Tithrose Trap Hole, que você destrói 2 monstros, né, do campo. E quando eu tiver uma Trap no Grave, talvez aí por culpa do meu adversário, né, ele me deu um Twin Twister aí na minha Trap setada, eu não consigo ativar essa carta e eu acabo comprando ela, eu tenho aí um alvo pra Trap, então, tipo, dá aí pra negar uma Trap. Então, gente, tipo, escreva aí no comentário o que vocês acham aí, né, dessa carta, porque, cara, eu sinceramente acho ela bem forte e o custo-benefício dela é bom. E, cara, dá pra encaixar em qualquer baralho e... Mano, é isso aí, gente. Então, espero vocês na próxima e falou! Bom, eu realmente não sei que eu coloco 20 segundos aí pra ficar entretendo vocês. Que põe, velho? Tipo, sei lá, acho que eu vou pôr uma musiquinha aí. Mas eu vou ficar tipo cara de jornal, tipo, fingir que tô lendo um documento e coisa assim. Talvez eu tenha que arranjar um parceiro, tá ligado? Pra ficar falando aqui comigo, ou tipo, fingir que tô conversando alguma coisa com ele e discutindo igual o jornal.